Mateus 24, o verso 6, diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amém? Na semana passada, e se você não esteve aqui, nas plataformas digitais tem lá o episódio da semana passada e você pode ler, ou escutar, quer dizer, e na semana que vem é o último cavaleiro dessa série, e eu sei que tem sido poderoso, tem mexido com a gente essa série em nome de Jesus. Então no episódio 2, nós somos confrontados com a revelação do segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, que era o símbolo de guerra, da violência, a paz sendo arrancada da terra. E nós começamos a entender que os conflitos que vemos no mundo refletem batalhas que começam no coração do ser humano. Você e eu percebemos que os conflitos que a gente vê lá fora começam na verdade aqui dentro. Mas a gente também aprendeu que em meio ao caos, em meio às guerras, Jesus continua soberano. Então, enquanto o mundo vive guerras externas e internas, Cristo permanece como o Rei da Paz. Ele é aquele que sustenta o seu povo em tempos difíceis. Nós também vimos que foi dado a esse cavaleiro uma espada de destruição. Mas essa espada jamais prevalecerá contra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a nossa luta não é apenas natural, mas ela é espiritual. E por isso nós fomos chamados a nos vestirmos com a armadura de Deus para permanecermos firmes. E aí nós encerramos o assunto na semana passada com a certeza que Apocalipse não anuncia a derrota da igreja, mas a vitória de Cristo no final de tudo. E falamos, vencendo, vem Jesus. Então os cavaleiros cavalgam por algum tempo. E você vai ver, a gente viu já o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, e agora, hoje nós vamos ver o cavaleiro do cavalo preto. E você vai ver que eles cavalgam por algum tempo. Mas o trono continua ocupado por Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E no episódio 3, o terceiro selo é aberto e uma nova revelação surge diante dos nossos olhos. Os selos que nós estamos vendo no capítulo 6 e as visões proféticas desses 4 cavaleiros trazem revelações sobre a realidade do mundo que a gente está vivendo antes da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Você e eu sabemos que o último advento que falta, a última profecia a ser cumprida, é a segunda vinda do Filho de Deus, é o arrebatamento da igreja. É a única que está faltando. Todas as outras já se cumpriram. Vocês viram aí esses dias atrás, lua de sangue que fala em Daniel, e uma série de coisas já aconteceu. A última profecia que falta é a volta de Cristo, a segunda vinda do Filho do Homem. E aí nós falamos na primeira quinta, sobre uma introdução, depois da segunda quinta, sobre o primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, que é a falsa vitória, o engano, o poder temporário, que foi tempo de profetizar a verdade de Deus diante das mentiras e dos enganos de Satanás. Na semana passada nós vimos o cavaleiro vermelho, que fala sobre guerra, violência, tempo de profetizar paz em meio à guerra dos homens. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo preto, que remete à fome. Tempo de profetizar esperança e abundância em Deus diante da ganância e de desperdício do mundo. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, o verso 5. Diz assim: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Apocalipse 6. Por que vocês abriram Mateus se eu estou pregando sobre Apocalipse? Nossa. Eu precisava desse nível de obediência nas escalas da igreja. Apocalipse 6. Eu falei, vai ler Mateus 24, depois vamos para Apocalipse 6. Por que vocês sabem? Eu não falei Mateus 6. Não falei. Meus inimigos cairão, Otami, muda a canção do final, canta, meus inimigos cairão, por favor, meus inimigos. Não falei, não é? Não falei, meu bem, né?
Até você está contra mim hoje. É a luta atrás de peleja, viu, gente? Apocalipse 6. Amém? Todos acharam? Posso ler? Vocês atrapalharam minha gravação. Estou brincando. O verso 5 diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro servente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança, tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Entre os 4 seres, uma voz dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando nós analisamos a abertura dos selos, nós podemos perceber a aplicação dessas profecias no contexto histórico, quanto nos dias atuais que a gente está vivendo. Contudo, gente, é fundamental destacar o seguinte: o cordeiro mencionado no texto é Jesus, e isso está muito claro para a gente. Ele é o único digno de abrir os selos e o sacrifício perfeito foi feito por ele. Então a autoridade dele nos garante que cada evento é parte de um plano divino. Ele é quem executa as decisões de Deus. A imagem do cavalo preto e da balança nos fala sobre questões de justiça, fome, falta de recursos e a realidade do sofrimento humano. A balança representa não apenas justiça, mas também a análise e a ponderação das necessidades básicas do ser humano. Veja que a Bíblia vai dizer que Deus é o que pesa em balança justa. Deus é o único que pesa em balança justa. E o cavaleiro, percebe que o primeiro cavaleiro fala de uma falsa vitória, de um falso poder, um arco que empenha atrás da vitória como um vencedor. O segundo falou o poder de tirar a paz, e enganando com uma espada, que é a espada do Espírito. E o terceiro está falando que ele tem uma balança. E só Deus é esse justo juiz que pesa por balanças que não são diferentes, que não roubam. Então, a voz que ouve traz um aviso alarmante para mim e para você. A voz que ecoa no texto diz assim, sobre os preços do grão, e ele indica a severidade da fome que virá. Ele diz, 1 litro, em uma versão diz, 1 litro de trigo por 1 denário, representa uma situação de grande pressão econômica, onde o custo de vida se torna insustentável. Percebe? Consegue comparar o que a gente está vivendo, mais ou menos com o que o texto está dizendo? E ele diz assim, 3 litros de cevada, produto considerado inferior, também tem o mesmo custo, 1 denário para eles. Refletindo a gravidade da crise alimentar. Aí Apocalipse capítulo 1 vai dizer, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então a questão da fome e a escassez já foi profetizada por profetas no passado. Veja Jeremias 14, diz assim, Judá pranteia as suas cidades, estão definhando, e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram, voltam com os potes vazios, e decepcionados e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse trazem uma revelação do mundo que a gente está vivendo. Os enganos, seduções de um mundo hedonista, distante de Deus, e cheios de homens amantes de si mesmo. Com o terceiro cavaleiro, gente, não é diferente. Aqui está falando sobre escassez, ganância e desperdício. Isso é uma realidade muito comum nos nossos dias. Quando o terceiro selo é aberto, surge o cavalo preto, trazendo nas suas mãos uma balança. Ele representa tempos de fome, escassez, desigualdade e pressão econômica. E aí, quando nós olhamos com uma visão mais macro da coisa, quando você olha com uma visão mais ampla de mundo, você começa a enxergar algumas coisas que não acontecem só aqui no Brasil.
Só que vamos olhar os nossos olhos para o país que a gente está, para o lugar que a gente está plantado. Quando nós olhamos para esse texto, não tem como a gente não enxergar a realidade do nosso país, do Brasil. Nós vivemos em uma nação rica em recursos, fértil em terras. Você já ouviu a expressão, tudo que planta na terra do Brasil dá? Você já ouviu essa expressão? O que plantar, dá. Você planta lá, você pega na sua casa um canteiro lá, põe salsinha e cebolinha, nasce salsinha e cebolinha. Ele dá. O Brasil é uma nação rica em recursos, fértil em terras, criativa em talentos. Gente, o brasileiro tem uma criatividade fora do comum. A prova disso é o TikTok. Os vídeos de lá, não a plataforma em si, mas os vídeos do TikTok. Os brasileiros gravam uns vídeos que tudo vira piada. A crise no Brasil vira piada. A política no Brasil vira piada. O desgaste vira piada. Tudo vira piada. O Brasil tem muito talento, mas ainda marcada por alguns contrastes profundos. Por quê? Enquanto alguns desperdiçam alimentos, outros não sabem o que terão no prato amanhã. Enquanto alguns acumulam, outros sobrevivem contando moedas do fim do mês. A gente olha, famílias inteiras sentem o peso de um mercado caro, de um aluguel alto, de juros sufocantes, do salário que não acompanha o custo de vida. Muitos trabalham muito e ainda assim vivem cansados, tentando apenas manter o básico. Tem mãe fazendo milagre com pouco dentro de casa. Tem pai silencioso, angustiado, porque não consegue prover como gostaria. A gente olha para alguns jovens sem perspectiva de um crescimento. Olhamos para alguns idosos abandonados pela injustiça social. Então a balança do cavalo preto continua falando nos dias de hoje, dizendo o seguinte: falta equilíbrio, falta justiça, falta compaixão. Se olharmos para a realidade do país que estamos, você vai ver. E aí a gente pensa assim: ah, pastor, mas o mundo está dessa forma. De fato, o mundo está desse jeito. Mas vamos olhar para dentro do contexto que a gente foi plantado, para dentro do contexto que a gente foi inserido, para dentro do contexto que a gente está. Quando nós olhamos para isso, a mensagem não é para gerar medo na gente. Escuta, gente, Apocalipse, e o que eu estou pregando aqui não é para colocar medo em nós, é para despertar a fé que a gente precisa. É nós olharmos com os olhos da fé e dizer o seguinte: Apocalipse não está anunciando o fim da esperança. Apocalipse está anunciando que Cristo continua no controle, mesmo em meio ao caos implantado. Então o cavalo preto revela a fragilidade que a terra está. A fragilidade que o mundo está. Mas ele também revela que Jesus continua sendo o pão da vida. A Bíblia, minha e sua, continua dizendo que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então, quando nós olhamos para isso, quando falta no mundo, sobra a graça de Deus para nós. Quando a escassez bate a porta, a esperança entra pela fé. O Brasil pode estar vivendo em tempos difíceis, mas o Cordeiro ainda continua no controle do mundo e da nossa nação. Então, diante dessa realidade, a pergunta não é apenas o que está acontecendo no mundo. A pergunta é o seguinte: como o povo de Deus deve se posicionar em tempos assim? Quando a escassez aumenta, quando a injustiça cresce, quando a pressão tenta roubar a nossa paz, o céu chama a responder com fé e sabedoria, e uma atitude espiritual dizendo o seguinte: o cavalo preto está revelando uma crise na terra, mas a igreja precisa revelar uma resposta do céu. Pega isso aqui, ó. Enquanto o cavalo preto está revelando uma crise na terra, a igreja precisa revelar uma resposta do céu na terra. Gente, o mundo não está pior porque a igreja ainda está de portas abertas aqui. O mundo não está pior porque ainda tem gente ainda 3 da manhã batendo o joelho no chão e dizendo: Deus, muda essa nação, salva o nosso país, salva a nossa economia, salva o nosso mundo, salva a nossa vida, salva a nossa casa, a nossa família. Ainda tem gente clamando por isso.
Então, diante de tempos de altos preços, de insegurança, de escassez, a palavra mostra para mim e para você alguns posicionamentos espirituais que a gente deve assumir. Preste atenção, gente. Nós não estamos aqui para dizer, tal lugar está melhor que aqui, tal lugar está melhor, tal coisa está melhor, tal coisa funciona melhor. E de fato, gente, quando você pisa num outro país, você olha com uma outra perspectiva. Todo mundo me falava isso e eu não tinha essa noção. Todo mundo falava para mim, não, quando você for em outro país, quando você pisar em outro país, você vai ver a proporção, você vai ver o estilo de vida, você vai ver outra coisa. Eu falava, cara, isso deve ser coisa da cabeça. Mas de fato, quando você vai para outro país, você vê a coisa de outra forma. Você enxerga de outra maneira. Não tem como. Não tem como a gente olhar para o país que a gente vive e pisar numa outra nação e não comparar. Obviamente, a gente é plantado nesse lugar, nós nascemos nesse lugar, mas nós não somos daqui. Como eu preguei na primeira mensagem, nós somos estrangeiros nessa terra, nossa pátria é o céu, nossa casa é o céu. Mas a gente olha e a gente vê, e a gente fala, cara, como é que pode? A desigualdade é muito grande, é muita diferença. Então, quando a gente olha para isso, diante dessa insegurança que está instalada no mundo, não é no Brasil, gente, é no mundo. Há uma crise instalada no mundo. É como o mundo fosse uma... Como é aquelas bomba que o cara tira o negócio? Granada. Como se fosse uma granada. Está a ponto de alguém tirar o gatilho e alguém abrir a mão. O mundo está assim. Você olha uma nação lutando contra outra, é o Estreito de Hormuz fechado, e aí uma guerra daqui para lá, guerra de lá para cá, e uma série de coisas, e a gente vê presenciando um monte de coisas acontecendo. A gente começa ficando apreensivo. A gente começa olhando para a situação e ficando apreensivo. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê a falsa vitória, o cavaleiro do cavalo branco, a falsa vitória, o engano, o cavaleiro do cavalo vermelho, que Deus colocou, foi solto para homem matar homem, e uma espada na sua mão para derramar sangue. Aí a gente vê o cavaleiro do cavalo preto derramando fome, né, escassez e uma série de coisas. Não tem como a gente não olhar com uma visão macro disso tudo. E enxergarmos como é que vai ficar a nossa nação, como é que vai ficar a nossa vida nesse lugar. Como é que vai ficar a nossa situação nesse país? E a igreja está de portas abertas para dizer, ainda há uma resposta do céu que pode ser o clamor da terra. Ainda há uma resposta no céu que pode reverberar aqui na terra. Porque nós estamos plantados aqui para não dizer o que o mundo está fazendo, mas para dizer o que o céu está falando a respeito do Brasil. A nossa vontade é que o que o céu está cantando acerca do Brasil, o que o céu está querendo dizer acerca de palavras proféticas acerca do Brasil. Diriam que o Brasil será um celeiro para as nações, então que se cumpra essa palavra na nossa nação e no nosso país, em nome de Jesus. E um celeiro de profetas, de homens e mulheres de Deus, mas quando nós olhamos para isso, em tempos de preços altos, de escassez, como é que a gente deve agir? Como é que nós devemos agir? Como é que nós nos devemos posicionar? O que a gente deve fazer? De que forma a gente deve fazer? Primeira coisa, então. Em tempos de altos preços, escassez, como é que a gente deve fazer? Primeira coisa, confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, ó. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Gente, Deus derrama a sua soberania e permite que tais eventos ocorram. Isso nos leva a refletir sobre a justiça e o chamado de Deus ao arrependimento. Deus está chamando a gente a clamar por arrependimento no nosso país. A fome e a escassez podem ser vistas como um convite à reflexão sobre as nossas prioridades e a nossa dependência de Deus. A balança usada pelo cavaleiro é um símbolo de medida, de ordem e de justiça. E o símbolo da justiça do nosso país é uma mulher sentada com uma espada e uma balança, porém com os olhos vendados.
que não sabe o que está sendo pesado, que não sabe quando a espada se levanta e quando ela se abaixa. Percebe que há uma luta maior do que a gente pensa, maior do que a gente vê, que é uma demanda espiritual no negócio. O cavaleiro tem essa balança nas mãos, mas ele não é o justo juiz que pesa. Percebe que lá no Antigo Testamento, Deus olha para um homem e diz: pesado foste nas balanças, mene mene tekel parsim, pesado foste na balança e foi achado em falta. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele olha e sabe o que foi pesado em falta e o que não foi. Então isso aponta para a necessidade de ponderação na distribuição de recursos. E a realidade de que em tempos de crise, a justiça se torna um tema central. Assim como profetizou Jeremias, o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Primeira coisa, confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Ah, pastor, ele tarda, mas não falha. Não, ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Deus não tarda, mas não falha. Não, ele chega na hora certa, na hora que precisava chegar. Então, tem muita gente olhando assim para mim, achando que eu estou falando de política. Irmão, não estou falando de política aqui não. Se você está pegando tudo que eu estou falando e está levando só para o lado da política, sai desse nível. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de balanças justas. E balança justa só existe no céu. Só o Senhor pode pesar com balança justa. É sobre isso que nós estamos falando. Agora, em tempos de altos preços de escassez, como devemos agir? Segunda coisa, creia na proteção aos justos de Deus. A Bíblia diz em Isaías: a vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Gente, a instrução de não danificar o azeite e o vinho, olha aqui para mim. A instrução de não danificar o azeite e o vinho sugere que nem todos sofrerão igualmente. Percebe que ele diz no texto: então ouviam-se vivendo uma voz entre eles que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que o vinho representa na Bíblia, gente? Alegria e o Espírito Santo. O que o azeite representa na Bíblia, gente? Unção. Esses produtos frequentemente associados à prosperidade e alegria. Lembra quando Deus falou: separa o primeiro azeite e traz para mim. É o melhor que vocês vão trazer. Então a prosperidade e a alegria destacam proteção divina sobre o que é valioso. Quando ele usa essa expressão dizendo não danifique o azeite e o vinho, ele está dizendo nem todo mundo vai sofrer igual. E eu creio que esse livramento é para a igreja de Cristo. Então para nós isso simboliza a presença constante de Deus em meio às dificuldades. A diferença de quem serve e quem não serve, Douglas, é que quem serve passa a dificuldade, Marcão, com o Senhor junto. Quem não serve, passa sozinho. Lembra lá em Êxodo? E a praga vinha para o Egito, mas o povo lá em Gozem estava livre da praga. É como se Deus estivesse dizendo: não mexam no meu povo. A igreja não será atingida e a igreja não será ferida por isso. Esse cavaleiro da fome não atingirá a igreja. Se tem um povo próspero na terra, é o povo crente. A igreja de Cristo é preservada na terra. O noivo é que vela pela igreja, é ele que guarda a igreja. Então para nós isso vai significar a presença de Deus constante. Primeira coisa, gente, confie na justiça de Deus. Segundo, creia na proteção ao justo de Deus. Terceiro, em tempos de altos preços e escassez, como a gente deve agir? Terceira coisa, reavalie suas prioridades de vida. Ageu 1:7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde seus caminhos levaram. Salmo 34 vai dizer, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O que o Senhor está dizendo, pastor? Evite e combata o desperdício.
Gente, em tempos de crise, é essencial que a gente avalie nossas prioridades. De fato, nós estamos valorizando o que realmente importa? A nossa vida espiritual, nossos relacionamentos, nossa fidelidade a Deus, onde essas coisas estão na nossa lista de prioridades? Aprenda a repartir, aprenda a reciclar, aprenda a reaproveitar alimentos. Lembra o que aconteceu na multiplicação dos pães? E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Ninguém desperdiçou nada. Diga para os seus filhos, pegue somente o que vai comer. Se não aguenta, não pega. Faça somente aquilo que vocês consomem. Ah, pastor, a gente faz muito arroz e joga muito fora, então diminui. Faz só o que vai comer. Ah, pastor, a gente faz muita coisa, pega, vai no mercado e para não ir de novo na padaria, compra sempre 8, 10 pão, mas só come 6, sempre fica 4, lá vai ficando duro. Começa a diminuir na quantidade. Começa a avaliar, porque tem hora que a gente está esbanjando na hora que é para economizar. E aí quando vem o momento de economizar, a gente fala, mas eu só queria ter aquilo lá. Começa a avaliar. Avalie prioridade. E eu estou falando de comida para o nosso corpo físico. Comece a avaliar as suas prioridades de vida. Comece a olhar se não está tendo escassez na sua casa. Vai na feira, compra um monte de fruta e joga um monte de fruta fora porque estragou. Não deu conta de comer, diminui a quantidade. Faça a feira 2 vezes na semana. Comece a olhar para as contas, comece a olhar para a luz, ensina os filhos, saiu, apaga, entrou, continua apagado. Vai tomar banho, diminui no tempo de água. Você já foi em um país que não tem água potável para beber? Você já foi em algum lugar que a única água que você pode consumir é a água mineral que você tem que comprar? O nosso Brasil, no perrengue, você abre a torneira e toma água da torneira. Você tomou água na mangueira, lavando cachorro e não morreu, está vivo aqui até hoje. Ó. Tomou água na mangueira, lavando o carro. Passou na rua, Paulinho, morrendo de sede, tinha alguém lavando o quintal, você falou, me dá essa água, pelo amor de Deus. Pegou a água da mangueira e tomou lá e não morreu. Nem dor de barriga deu. Percebe que o nosso país é diferente e a gente não valoriza? A igreja de Cristo precisa começar a valorizar o lugar que a gente está plantado. Nós precisamos começar a valorizar o lugar que a gente está plantado. Evite o desperdício, reavalie as prioridades da sua vida. Quarta coisa, em tempos de alto preço e escassez, como a gente deve agir? Seja solidário com o próximo. Provérbios 22, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Mateus 14, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem vocês o que comer para eles. Eu ouso a dizer, gente, não tem um povo mais próspero na terra do que o povo crente, do que a gente. Não tem, porque o crente sabe dividir, irmão. Se ele tem 3, 2, ele dá 1. Ele fala, não vou precisar disso até o final. Ele tem 2 pacotes de arroz, ele fala, a cesta vai chegar, a gente vai diminuir um pouquinho aqui, vai levar um pacote de arroz para aquele amigo, e vai dar certo, e vai levar para ele, e dá certo. O povo crente é esse povo abençoador. Seja solidário com o próximo. Tem vezes, gente, que o perrengue está grande. Aí você separa umas roupas no guarda-roupa e vende no brechó para você ter um dinheirinho. Mas tem vezes que você fala, não, isso aqui eu vou dar, porque fulano vai ser abençoado. Tem gente que dá roupa com etiqueta, porque nunca usou. Percebe? Seja solidário com o próximo.
Abençoe alguém, sem falar para ninguém. O que a mão direita fizer, que a esquerda não veja. Por quê? Para não subir no coração. Abençoe alguém. Compre uma marmita. O dia que você estiver jejuando, pega o teu VR, compra uma marmita e dê alguém para na rua. Fala, vou comprar e vou abençoar alguém. Seja solidário com o próximo. Quinto e último ponto. Em tempos de escassez e preços altos, como é que eu devo agir? Quinta coisa, reafirme a sua dependência de Deus. Assim como Jó declarou, irmão, creia e declare isso diante do caos. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó está no perrengue e ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Então creia, espere, reafirme sua fé em Cristo. Olhe para as promessas que Jesus já fez para você. Em João 14 ele diz, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vocês. A escassez nos lembra da nossa fragilidade. Ela nos lembra da nossa necessidade em buscar a Deus, não apenas em circunstâncias quando buscamos grandes milagres, mas principalmente nas coisas que parecem pequenas, como o nosso sustento físico. As nossas balanças pessoais devem ser calibradas para reconhecer o que é verdadeiramente necessário na nossa vida. Recalcule e realinhe sua balança. Realinhe ela novamente. Reavalie sua balança. Eu concluo dizendo para vocês o seguinte: a imagem do cavalo preto e da balança nos fala sobre questões de justiça, falta de recursos e a realidade do sofrimento humano. Mas como em Jeremias 14:2, a terra é descrita como luto. O cavalo preto aponta para uma realidade sombria e uma dificuldade, e a balança pode aludir a uma busca por equilíbrio em um mundo repleto por desigualdade e fome. Então, no mundo que a gente está vivendo, nós precisamos promover a justiça de Deus. Nós estamos aqui para promover a justiça de Deus. Ainda que o mundo enfrente questões de injustiça e desigualdade, a presença da balança nos chama a agir em defesa daqueles que são oprimidos e que trabalham pela justiça. Nós precisamos olhar para o sofrimento das pessoas. Tem pessoas ao nosso redor passando dificuldade. Sejam elas de demanda financeira, gente, emocional ou espiritual. E nós, como igreja, nós somos chamados a ser agentes de esperança e de auxílio para as pessoas. Nós precisamos pregar para as pessoas a esperança de Cristo. Essa é uma mensagem, uma palavra do céu. Não tenha medo do cavaleiro preto, que é a fome. Pregue sobre a esperança que há em Jesus. Enquanto esse cavaleiro mostra tempos sombrios, enquanto o terceiro selo quer trazer medo para a gente, nós precisamos olhar para a história e lembrar que a história não termina aqui. O que mais me chama a atenção, em Apocalipse 6, é que não é qualquer um que abre os selos, é o Cordeiro. Ele está dizendo, eu estou abrindo porque eu venci a morte. Eu estou abrindo porque eu ofereço esperança. Eu estou abrindo porque só comigo vocês encontram redenção. Então, enquanto ele abre e os cavalos são soltos, o cavalo do engano, o cavalo da morte, o cavalo da fome, ele está dizendo, eu estou abrindo porque eu venci a morte. Eu estou abrindo porque eu sou o vencedor. Eu estou abrindo porque eu venci a fome. Eu estou abrindo porque eu venci tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Então o nosso posicionamento, o louvor vem. O nosso posicionamento precisa ser o seguinte: nós somos desafiados a não apenas observar a injustiça, mas agir com fé, solidariedade e sermos justos no que formos fazer. Eu começo encerrando essa mensagem dizendo o seguinte para você: você é justo no que faz?
Ou será que a gente, mesmo sendo crente, queremos levar vantagem em tudo? Será que se Deus olhasse para nós essa noite e dissesse: pesado foste na balança, será que Ele diria: achou em falta ou não? Reavalie aquilo que você julga ser justo. Reavalie o teu senso de justiça. Reavalie a sua vida. Olhe para a sua vida com esses olhos. Qual, pastor? Confie na justiça de Deus. Creia na proteção aos justos. Reavalie a sua prioridade. Seja solidário com o próximo. E reafirme a sua dependência de Deus. Enquanto o cavaleiro da fome é solto, o cavalo preto é solto, ele está dizendo: não danifique o azeite e o vinho. É como se ele dissesse: não toque no azeite e no vinho, não mexa nisso. Enquanto o mundo tem aflições, gente, a Bíblia minha e sua diz: tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa palavra não é para te trazer desânimo, é para te trazer fé e dizer o seguinte: eu vou guerrear as guerras certas agora. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.